E aí, pessoal, tudo bem? Então, faz um tempinho que a gente não grava, mas é turbilhão de trabalho, de responsabilidade. Mas a gente está retomando hoje aí os vídeos em grande estilo, né? Nós vamos ter a honra de resenhar hoje uma obra espetacular, Ronin, do Frank Miller, um dos maiores, das maiores obras de quadrinhos de todos os tempos, na minha opinião. Tem um vídeo meu aí no canal Top Tem Quadrinhos de Todos os Tempos. Essa obra não está lá porque, afinal, são só 10. Mas ela bem que poderia sim estar, né? Então vamos começar vendo as edições que eu tenho em casa e depois contextualizando a obra, né? Aqui, ó. Isso aqui foi a primeira vez que o Rony saiu no Brasil, em 1988, publicado pela editora Abril, minissérie de luxo, né? E eu tenho. Reparei que tá faltando o número 1. Cara, deve ter se perdido alguma mudança porque eu tinha, mas o resto da série tá toda aqui, li logo que saiu no Brasil. Pra gente, colecionador raiz mesmo, isso aqui na época era um sonho, esse formato de luxo aqui. E depois eu comprei essa edição de luxo da Panini, cara, a Panini sempre fazendo um trabalho espetacular. Como eu falei, pra gente que colecionava comprando revistinha, formatinho, papel jornal, isso aqui é um sonho, uma coisa que a gente nunca imaginou que pudesse ter acesso algum dia naquela época, né? Capa dura, papel maravilhoso, então trabalho excelente aqui, uma edição maravilhosa da Panini. E eu tenho outra obra aqui que não é Rony, mas se relaciona, né? Vocês vão ver quando eu contextualizar. Isso aqui é a primeira publicação do Lobo Solitário no Brasil, da editora Cedibra. Esse aqui é o número 1, capa do Frank Miller, que é o autor do Rony, né? E vocês vão ver por que eu relacionei ela aqui, né? Quando a gente contextualizar a obra, o que nós vamos fazer agora. Então, Rony foi um divisor de águas, não só a nível de arte, mas a nível também do mercado editorial, né? E eu uso muito essa expressão aqui no canal, divisor de águas, né? Mas é porque realmente eu tenho resenhado obras que causaram um grande impacto, são minhas obras que eu tenho preferência de resenhar, né? Obras que mudaram, que existe o antes e o depois delas, né? Que tiveram um impacto na forma como aquela arte é apresentada e consumida. Então, o Frank Miller era um jovem, né? Argumentista e desenhista que apareceu no cenário mainstream, fazendo o Demolidor da Marvel. Ele trouxe para o Demolidor era um personagem sonso, né? Prestes a... não fazia muito sucesso, com risco de ser cancelado. E ele trouxe para o avião passando aí, mas passa já. Então ele trouxe vários elementos novos, como enquadramentos cinematográficos, né? Toda uma nova forma de se fazer arte, que nos Estados Unidos você só tinha visto anteriormente com o Will Eisner, né? Do Spirit. Mas o Frank Miller misturou aquela abordagem cinematográfica das histórias em quadrinhos com elementos das histórias em quadrinhos japonesas, né? Por isso que eu relacionei. Ai, desculpa. Por isso que eu relacionei o Lobo Solitário aí. Então o Frank Miller já era muito fã desses mangás de samurais japoneses, né? E ele, quando ele apareceu trazendo todos esses elementos para o Demolidor, ele recebeu uma proposta da DC Comics de fazer uma obra limitada para a DC Comics, uma minissérie limitada, já avisando o mercado adulto e o mercado de leitores mais exigentes, né? Um quadrinho que pudesse ser vendido numa livraria, digamos assim. Isso para aquela época era revolucionário, porque se você gostasse de quadrinho naquela época lá, estou falando de 1983 exatamente, no mercado americano, você tinha que ir para um supermercado, uma banca e comprar a revistinha lá, né? Num quadrinho não tinha o status que tem hoje, a Nona Arte, né? Que tem aquela seção nas livrarias, aquela coisa. E uma das obras que começou a mudar isso foi justamente o Ronin. Foi um trabalho que o Frank Miller fez para a DC, já visando esse mercado. E foi uma das primeiras obras que começou a mudar esse enfoque que os quadrinhos têm, né? Começou a direcionar os quadrinhos para um público mais exigente, um público que compra suas obras em livrarias, um público que tem condição de consumir edições melhores, né? E por tudo isso a gente saiu disso aqui
para isso aqui, né? O Ronin teve um papel fundamental nessa transição. O Frank Miller, de uma forma geral, teve papel fundamental nisso. Mas o Ronin foi uma das primeiras obras, ele escreveu Ronin antes de Cavaleiro das Trevas, né, antes de Ano 1. Então foi a primeira obra dele que caminhou para essa transição, embora o Demolidor, que era publicado na revistinha mensal lá, já estivesse apontando nessa direção. E essa obra foi um enorme sucesso, né, uma obra cult, né, hoje ela é uma obra cult, é reconhecida como uma das grandes obras do Frank Miller, né? E de que se trata a história? A história é uma história que cada vez que o tempo passa, ela se torna mais e mais atual, né? Impressionante. Eu reli agora da Panini, antes de fazer a resenha, reli há pouco tempo, e fiquei impressionado com a atualidade da história. Então a história é a seguinte, num futuro distópico, a cidade de Nova York é controlada por uma corporação. Essa corporação tem alguns dispositivos de inteligência artificial que constrói, que administram toda a estrutura dela, né? E nesse contexto, um samurai, em paralelo, uma história em paralelo, um samurai luta com o demônio no Japão feudal, né? E é transportado, e os dois são transportados para esse futuro distópico, né? Os dois são transportados para esse futuro distópico. E a gente tem a impressão que são duas histórias paralelas, mas no final a gente vê que aquilo ali tudo estava acontecendo, era como se fosse um artifício, um duelo mental entre essa inteligência artificial que controlava o complexo e um personagem que também fazia parte dessa corporação, tinha um papel lá dentro dessa corporação, né? Então, em suma, ele pega lutas marciais de samurai, é uma história de samurai misturada com ficção científica, né? E ela é espetacular, tanto como história de samurai, a parte marcial, as lutas, a honra, né? Aquela coisa que a gente sempre gostou muito, né? O samurai como se fosse o cowboy japonês, como ela é espetacular como ficção científica, e mais ainda, é uma obra que está envelhecendo muito bem, está se tornando, como ficção científica, cada vez mais relevante. Por que é que eu estou dizendo isso? Eu não sei se vocês acompanham o Elon Musk, né? Dono da SpaceX, dono da Tesla, né? O homem mais rico do mundo hoje, né? Cujas empresas estão mudando o mundo. Ele tem feito vários alertas contra o avanço da inteligência artificial. Vários alertas. Inclusive, ele quase entrou em pânico outro dia numa entrevista, porque ele disse que realmente era uma questão de tempo até os dispositivos de inteligência artificial assumirem o controle das coisas. Né? Inclusive está tendo uma treta muito grande entre ele, o Zuckerberg, e aquele chinês dono do AliExpress, cara, Jack Ma, porque os dois discordam do Elon Musk, acham que o homem sempre irá controlar a inteligência artificial, e o Elon Musk sustenta a posição que a inteligência artificial representa uma ameaça para nós. E essa obra trata justamente disso, né, como ficção, e ao mesmo tempo é uma história de samurai fantástica, né? E essa parte de samurai, de Japão feudal, o Frank Miller bebeu muito nessa fonte, né? Ele desde a juventude ele era fã dos quadrinhos de samurai japoneses. Esse aqui é um dos principais quadrinhos de samurai do Japão, o Lobo Solitário, né? Ele foi publicado primeiro nos Estados Unidos, depois no Brasil, por apadrinhamento do Frank Miller. O Frank Miller muito se deve ao Frank Miller, a insistência dele para que esse material fosse publicado no Ocidente. Inclusive, a primeira vez que saiu, as capas eram do Frank Miller. Se eu não me engano, foi da First Comics nos Estados Unidos, ou foi a Dark Horse? Não, acho que foi a First Comics. Quando foi publicado pela First Comics nos Estados Unidos, as capas eram do Frank Miller. Então, o mesmo formato que foi publicado pela First nos Estados Unidos foi publicado pela Cedibra. A Cedibra publicou a First no Brasil no final dos anos 80, né? Tem um vídeo meu aí sobre o Green Jack, eu falo um pouco mais sobre esse assunto. Eu tenho quase todas as edições que a First lançou aqui, eu adoro a First, né? Tem o American Flag, tem o Green Jack, que é o meu preferido. E tem o Lobo Solitário, que é fantástico, né? Porra, nem se fala. E as primeiras capas são dele, essa capa aqui é dele, é do Frank Miller. Então ele bebeu muito dessa fonte aqui.
E é como eu já disse em outro vídeo, no vídeo do Ghost in the Shell, o japonês, em termos de domínio da técnica de história em quadrinhos, o japonês estava a anos-luz de distância do Ocidente. Eles realmente tinham uma técnica, nos anos 60, 70, uma técnica com domínio infinitas vezes maior. As histórias em quadrinhos japoneses já usavam esses conceitos cinematográficos há muito tempo, muito antes que os americanos. Até que o Frank Miller foi um dos que começou a mesclar. Ele mesclou alguns conceitos do Will Eisner, do Speed, mesclou alguns conceitos dessas histórias em quadrinhos japoneses, e a gente vê isso no Ronin, que é uma obra de 1983, publicada no Brasil em 1988 pela primeira vez, que é uma grande obra dele. Eu acho que está no cânone do Frank Miller, não só no cânone do Frank Miller, mas no cânone dos quadrinhos de uma forma geral. O meu top 10 de quadrinhos todo tempo, se fosse top 15, o Ronin estaria no meio, com certeza, na minha humilde opinião. E agora eu tenho mais certeza disso, depois de ter relido, porque eu percebi que realmente a obra envelheceu muito bem. Então, não deixe de conferir essa obra, né? Deve ter ainda, a edição da Panini, acho que ainda está disponível na Amazon, deve ter em outras línguas também, inglês e tal. Então, assim, é uma das obras assim, que quem gosta de quadrinho tem que ler, cara. Eu recomendo demais. E por hoje é só, pessoal. Vou botando um ponto final nessa resenha, agradecendo aqui pelo nosso encontro, e fica ligado no canal que a gente vai voltar a gravar uns vídeos legais aí de livro, literatura e história em quadrinho, que é o que a gente gosta. Se você ama livros e quadrinhos, você está no lugar certo. Esse aqui é o seu lugar, o seu canal. Grande abraço, pessoal. Obrigado.